Começo, então, com um diapositivo que diz: a dinâmica da sociedade de informação requer educação continuada ao longo da vida que permita ao indivíduo não apenas acompanhar as mudanças tecnológicas, mas, sobretudo, inovar. Vivemos num mundo onde o fluxo de informação é intenso, em expansão e mudança permanente, fazendo surgir novos espaços onde se procurar informação e também novos espaços onde partilhar essa informação. Um mundo sem barreiras no espaço e do tempo, como eu costumo dizer, um mundo sem alfândegas no pensamento, onde o lugar físico de vários contextos, nomeadamente o contexto da aprendizagem, deixaram de ser lugares simples, limitados e fechados, para se transformarem em complexas redes de comunicação, abertas e sem limitações. Todas estas mudanças estruturais exigem desigualmente uma aprendizagem contínua ao longo da vida e também uma necessidade constante de renovação e de inovação. São tempos que nos despertam para outros caminhos, desafiam-nos a conquistar um novo e mais assertivo lugar no mundo. Um mundo onde a ciência e a tecnologia desempenham um importante e valioso papel, não só ao nível do desenvolvimento económico, mas também cultural, ambiental e social. A sociedade tem uma enorme influência no modo como preparam os jovens alunos para o futuro e todas estas dinâmicas também criam mudanças ao nível das nossas instituições educativas e, na atualidade, são muitos os desafios que se colocam à escola. O espaço físico da escola deixou de ser o único local onde se aprende e constrói conhecimento e é-lhe pedido que promova flexibilidade, desenvolvimento de competências para a aquisição de informação, capacidade para analisar, compreender e comunicar essa informação, um aprimoramento do pensamento crítico e reflexivo, um desenvolvimento integral e global dos alunos, um espírito investigador e criativo, uma capacidade de resolver problemas e não só, de contextualizar tudo o que aprendemos na sala de aula face às dificuldades do dia-a-dia e também aprender a viver com a ambivalência, a incerteza e o inesperado. Ao longo do tempo, passamos do conceito de aprendizagem para toda a vida para a aprendizagem ao longo da vida. Se quisermos aqui fazer, como é muito agora comum, uma comparação com a metáfora de Bauman, podemos comparar a era sólida, portanto, uma parte em que a aprendizagem era para toda a vida e era para sempre, de acordo com as propriedades físicas dos sólidos, portanto, algo que era inalterável, permanente, durável, e podemos passar para uma aprendizagem ao longo da vida e, seguindo a mesma metáfora de Bauman, uma era moderna, a era da modernidade, a era da liquidez, onde as propriedades dos líquidos são mutáveis, fluidos, rápidos, e assim é também a nossa aprendizagem, mutável, fluida, rápida, em mudança e em constante adaptação, criando mais liberdade, mas também mais incertezas e mais fragilidades. Neste descompasso, a escola é desafiada a repensar as suas estratégias de ensino-aprendizagem num mundo cada vez mais global e que desafia a verdade do conhecimento existente, surpreendendo, nas palavras de Bauman, até as pessoas mais bem informadas. Obviamente que quando se fala em educação não podemos referir-nos apenas a contextos formais. A internet e as tecnologias digitais têm promovido a criação de novos espaços de interação e comunicação entre as pessoas, aumentando as possibilidades de partilha, as possibilidades de construção e difusão de conhecimentos numa lógica de redes onde todos nós, juntos, podemos procurar, alterar e reconfigurar a informação, caminhando de uma sociedade de informação para uma verdadeira sociedade de conhecimento, onde eu não só sei, como eu compreendo o que está a acontecer. Um século depois, mantém-se presente e muito atual este pensamento de Dewey que diz: "If we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow." E isto, de facto, mostra-nos o quanto é exigente para a nossa escola da atualidade esta mudança e esta inovação constante. Preparar alunos para novos desafios, ensinando a gerir o conhecimento, faz-se através do desenvolvimento de competências para analisar, compreender e comunicar a informação,
permitindo o aprimoramento do pensamento crítico e reflexivo e promovendo o desenvolvimento integral dos alunos, apostando no seu espírito investigador e criativo para que desenvolvam a sua capacidade de resolver problemas atuais num mundo onde se torna essencial aprender a viver com a ambivalência, a incerteza e o inesperado. Aqui, falando de literacia científica, trouxe um trecho da Declaração de Budapeste e que nos diz, hoje mais do que nunca, é necessário fomentar e difundir a literacia científica em todas as culturas e em todos os setores da sociedade, a fim de melhorar a participação dos cidadãos na adoção de decisões relativas a aplicações dos novos conhecimentos. De facto, a compreensão do mundo é um valor em si mesmo e no quadro conceitual da referência da OCDE, a literacia científica surge com uma capacidade de usarmos esse conhecimento científico para explicar o funcionamento do mundo, as grandes questões que norteiam a humanidade, estabelecer relações com a intenção de compreender as mudanças que ocorrem na nossa sociedade e de ajudar a tomar decisões sobre problemas reais, permitindo uma participação mais justa, mais equitativa e, obviamente, mais esclarecida também. Este slide acaba por dar a tónica ao tema da minha comunicação e faz a junção de tudo o que falámos até agora, a sociedade, as mudanças em sociedade, os desafios que a escola e os nossos alunos sentem neste século XXI, nesta época da globalização, e também a ponte que nos une, que é de facto também o tema deste congresso, que é leitura, os livros, e o tema é o universo também se lê e o que nos divulgam, o mundo que nos rodeia, que livros nos divulgam esse mundo. A leitura faz parte do cotidiano de todos os indivíduos e muita ciência pode ser aprendida a ler ativamente e criticamente. Levando isto para um campo um bocadinho mais pessoal, eu gosto de ler. E comecei muito cedo a ler, na verdade. Quando entrei na escola, eu já conhecia todas as letras e lembro-me que me fascinava o processo de juntar letras isoladas e com elas formar sons. E, obviamente, andar atrás dos meus pais para que me explicassem os sons. E formar sons e formar palavras e, com essas palavras, criar conversas, que, no fundo, são as pontes que nos ligam uns aos outros. Cresci com muitos livros ao meu redor e depressa percebi que os livros são como janelas, que se abrem de par em par, que nos mostram a vida lá fora, mas também trazem todo o mundo para dentro de nós. Foi com este amor aos livros que eu criei os meus filhos e lhes mostrei e despertei o olhar para os contos de aventura, os levei pelas mãos ao coração das fábulas e das histórias do faz de conta, mas também foi por este amor aos livros, ancorado no meu amor pelas ciências, que lhes mostrei o gênio de Galileu, que lhes apresentei Leonardo da Vinci e os seus inventos incríveis, e até Júlio Verne e a sua fabulosa viagem ao centro da Terra. E tal como antes eu tinha feito também pela mão do meu pai, acompanhei também os meus filhos na descoberta não só dos livros, mas também dos programas sobre ciência. Quem não se lembra do Cosmos, de Carl Sagan, os documentários sobre o mundo animal, de David Attenborough, ou até sobre os mistérios do fundo do mar, de Jean-Jacques Cousteau, ou até aprender história, como ontem falava com um colega meu, aprender história num livro de Rómulo de Carvalho, escrito por ele próprio para ensinar história ao seu filho, que se chama As Origens de Portugal, História Contada a uma Criança. A leitura cria pontes e cria memórias. E é um dos meios mais preciosos para a construção de novas aprendizagens, porque nos permite fortalecer ideias, ações, aplicar conhecimentos a novas situações, analisar criticamente ideias e problemas, e porque é igualmente através da leitura que podemos enriquecer o nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o nosso raciocínio e também interpretar o outro, aquele que me rodeia. Ao longo do tempo, foram as minhas escolhas profissionais e o facto de ser continuamente estudante que me fizeram que me apercebesse desde cedo da discrepância que existe entre a curiosidade pela ciência e a motivação da ciência por parte dos alunos que tenho acompanhado ao longo destes anos e os resultados, nem sempre animadores, obtidos durante muitos anos em estudos internacionais, como o TIMSS e o programa PISA, que
falam sobre a literacia científica dos alunos. Nos últimos anos, a nossa posição, nem sempre muito privilegiada, face à média obtida no espaço da OCDE, revelou-se durante muito tempo preocupante. Felizmente, é uma situação que tem vindo a ser invertida e que tem vindo a mudar. Nos últimos relatórios, os resultados de Portugal no PISA de 2015 e 2018 sobre a literacia científica dos alunos estiveram significativamente acima da média, o que parece querer inverter a tendência dos resultados dos últimos relatórios de 2000 até 2012. Uma das medidas do nosso país que constitui resposta institucional à preocupação com os problemas e os níveis de literacia dos portugueses em geral e, em particular, dos jovens, foi a criação do Plano Nacional de Leitura, que foi lançado em 2006 e nos últimos 17 anos tem tido um conjunto de medidas destinadas a desenvolver as competências e os hábitos de leitura da população portuguesa. No que diz respeito às ciências e aos hábitos de leitura de livros sobre ciência, muitos têm sido os autores que têm defendido a introdução desde cedo de livros de literatura sobre ciências na vida dos alunos, seja em contextos não formais, informais ou até em contexto de sala de aula. De facto, para muitos destes autores, os livros de divulgação científica na sala de aula podem constituir-se como recursos pedagógicos importantes para o ensino das ciências, ao mesmo tempo que os estimula e desperta também para a importância de ler, até porque, como não são manuais escolares, os leem sem obrigação. Através de uma linguagem informal e mais familiar, como já foi falado aqui há pouco por uma colega, mas ainda assim com rigor científico, os livros sobre temas de ciências podem ajudar a transportar com mais facilidade a ciência para a realidade dos mais novos. Estimula o seu interesse pela ciência, estimula a leitura, ajuda a desenvolver não só o seu poder de argumentação, mas também criticidade face ao mundo que os rodeia. Em Portugal, a divulgação científica tem-se feito através de séries e programas de televisão, revistas especializadas, alguns livros de divulgação científica em editoras que já se vão especializando e diversificando um pouco mais, e como é o caso da Ciência com Todos e do projeto Ler em Ciência, que é uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura, da Fundação Carlos Gulbenkian e também da Ciência Viva. E estes projetos visam estimular a leitura de obras científicas e também de ficção científica entre crianças e jovens. Por outro lado, temos tido também, tanto a nível nacional como internacional, grandes divulgadores e comunicadores em ciência que, com os seus trabalhos, têm tentado aproximar a ciência do público leigo. Para falar, por exemplo, de Bento de Jesus Caraça, Rómulo de Carvalho, Agostinho da Silva, Carl Sagan e, na atualidade, não só são grandes comunicadores e escritores de artigos científicos e de livros científicos também, como diariamente têm um papel ativo nas redes sociais ao promoverem e divulgarem os seus trabalhos. Falamos, por exemplo, do astrofísico e astrónomo Neil deGrasse Tyson, o professor António Galopim de Carvalho na área da geologia, que todos os dias no Facebook nos brinda com textos fabulosos e grandes ensinamentos. O professor Jorge Bues, que toda a gente, mais ou menos, durante a época da pandemia, se apercebeu nas redes sociais, porque ele era o matemático que também nos ajudava a perceber a curva crescente do vírus, e também, claro, o nosso professor Carlos Filhais na física, como também um dos grandes divulgadores e escritores de ciência no nosso país. Se quisermos ir um bocadinho mais atrás no tempo, podemos falar daquele que, para mim, e acho que não só para mim, foi o primeiro grande divulgador de ciência, que foi Galileu Galilei. Galileu Galilei, em 1632, com a sua obra Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, teve uma preocupação. Foi escrever esta obra em italiano, e não em latim erudito, como era a panágio na altura, para que toda a gente, e não apenas alguns, pudessem ter contacto com a sua obra e aprender aquilo que ele tanto gostava de ensinar. Se a escola facilitar aos alunos o acesso à leitura de livros sobre ciência e divulgação científica, enriquecendo com eles o conhecimento na sala de aula, estaremos a dar passos valiosos
muito importantes para a construção do conhecimento científico e também no combate à literacia científica. Em Portugal, atualmente, os livros de divulgação científica para crianças e jovens ocupam já algum espaço e têm já algum relevo devido à atuação de alguns editores e também à Associação Viver a Vida, que tem já vários livros de divulgação científica num esforço de aproximar a ciência ao público. Dirigida às crianças, temos 3 obras que, por acaso, são mesmo muito boas, que é A Descoberta das Conchas da Praia, A História dos Roazes do Sado e Caracol, Caracol, Põe os Pauzinhos ao Sol. Para um público de idade mais avançada, 2 biografias extraordinárias, que é Vidas a Descobrir e Profissão Cientista, resultados de uma geração em trânsito. Eu digo que os últimos são sempre assim. Vou terminar. São vários os autores, como por exemplo Carlos Fiolhais, que consideram que os livros comerciais sobre ciências, quando cuidadosamente selecionados e explorados em sala de aula, são um valioso recurso pedagógico complementar para o ensino das ciências, pelo seu potencial para motivar e envolver os alunos, promover hábitos mentais científicos e para estimular o pensamento e promover também a investigação e perceber como é que é o dia-a-dia de um cientista e como é que se faz ciência. Para muitos autores também, os livros de ciências que estão disponíveis no mercado são frequentemente mais vantajosos que os manuais escolares, por terem uma linguagem mais simples, mais familiar, mais aproximada do aluno e que torna por isso mais fácil de aprender, de uma maneira simples, conceitos físicos e químicos bem mais complexos. Sobre que livros de ciência se publicam e onde podem ser consultados, temos aqui organizações profissionais que disponibilizam anualmente os livros de ciência de qualidade para crianças e jovens adultos. Temos a NSTA e a 3ADS como 2 instituições, 2 organizações profissionais a nível internacional. Em Portugal, à exceção de algumas listagens elaboradas a título individual e mais dirigidas a jovens e adultos, apenas o Plano Nacional de Leitura, desde o seu início, tem integradas listagens de livros de divulgação científica. Claro que se falamos de literacia científica, de transformação na escola, de mudanças em sociedade, de aprendizagem, temos que falar da importância sobre ensinar e educar para as ciências. A educação em ciências, numa perspectiva de literacia científica, poderá estimular as pessoas a usar informação e formas de pensar, incluindo pensar de forma crítica, para a tomada de decisão esclarecida e racional, para a resolução de problemas e para a participação ativa e responsável numa sociedade democrática. Neste sentido, a educação em ciências e a literacia científica são conceitos que estão interligados e, embora a literacia científica se construa muito para além da escola, através de múltiplos mecanismos e contextos, a educação formal em ciências deve ter sempre em conta e como finalidade a literacia científica individual, adaptada ao nível etário dos alunos e tendo em conta o ambiente sociocultural em que ele se insere. Neste sentido, o ensino para as ciências depende do modo como se ensina, que é um fator decisivo no interesse dos jovens pelas ciências. Aprender ciências é um direito de todos e, por isso, a educação em ciências é um valor público. O recurso a estratégias de ensino focadas no trabalho prático e experimental de cariz investigativo é crucial para aumentar o interesse dos jovens pelas ciências e a ciência escolar não deve ser exclusivamente centrada na dimensão conceptual, como se esta gerasse automaticamente outras competências. Para finalizar, para ser transformadora, a escola tem ela própria de se transformar. Uma frase do professor António Nova que, de facto, nos remete para uma situação. Se ensinar no século XXI não é fácil, ensinar ciências também acarreta imensos desafios. Os alunos de hoje não aprendem do mesmo modo que os seus professores aprenderam, os meus alunos não aprendem garantidamente do mesmo modo que eu aprendi, e porque obviamente o mundo mudou, ensinar ciências exige-nos também novas posturas, novas formas de pensar, novas formas de agir, novas formas de chegar aos nossos alunos, nomeadamente sobre o que ensinar e como ensinar. Não é tanto sobre porquê ensinar ciências, mas para que ensinar ciências. Ensinar ciências exige-nos competências
necessárias para cativar os jovens cidadãos da nossa sociedade globalizada, que são obrigatoriamente hoje muito diferentes daquilo que eram outrora. Por isso a educação tem de se renovar, valorizar a relação entre gerações e os novos espaços educativos, e trata-se então de pensar a educação muito para além da escola, muito para além das paredes da nossa escola, em todas as idades, em todos os tempos e em todos os lugares. Tanto no espaço público da cidade, da nossa sala de aula, da nossa casa, é importante construir ambientes para todos e onde todos possam aprender, pois só assim poderemos reparar exclusões e injustiças ou, nas palavras de António Nova, querer que a escola se transforme para poder ser ela própria também transformadora. E parte desta transformação e inovação no geral e no ensino das ciências em particular depende dos nossos professores, depende dos seus saberes, das suas atitudes e também das suas múltiplas competências. Fazer isto adequado a cada nível etário, usando ferramentas que relacionem as aprendizagens numa perspectiva transdisciplinar e recursos que entrelacem o formal e o informal, porque acredito que quando unirmos o formal e unimos o formal e o informal, ou o formal e o não formal na educação, os ganhos serão, de facto, muito maiores. Perante toda esta diversidade que compõe a nossa sala de aulas e também compõe o nosso mundo, este é, sem dúvida, o grande desafio para a escola e também para os nossos professores. Terminei. Muito obrigado.